O Serviço de Imunologia do Hospital de Clínicas teve um objetivo inicial: entrar na era dos transplantes, da imunologia dos transplantes, da histocompatibilidade entre doador e receptor para transplantes de rim, de medula óssea, de coração, de fígado, entre outros. O primeiro transplante de rim aconteceu em 1977 e nessa recorte de jornal podem observar a equipe que trabalhou nesta cirurgia e na parte imunológica de compatibilidade. O primeiro transplante cardíaco aconteceu em 84 no Instituto de Cardiologia, no serviço do professor Ivo Nesralla. O primeiro transplante de medula óssea veio a seguir no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e o primeiro transplante de cordão umbilical realizado num paciente da imunologia que apresentava uma imunodeficiência primária. Durante 5 anos desenvolvíamos um software de gerenciamento do serviço, tanto do ponto de vista técnico como também gerencial administrativo. Em 1989, fomos buscar o conhecimento do DNA, do estudo molecular do HLA, que tanto influenciou o estudo de doadores e receptores para transplante. A reação em cadeia da polimerase foi descrita por Karismoulis, que desenvolveu um sistema de síntese de DNA in vitro durante seu trabalho no laboratório Cetus, nos Estados Unidos. Essa descoberta da amplificação específica de uma parte de interesse do DNA e que desejamos estudar foi um grande avanço na biologia molecular, permitindo inclusive o diagnóstico de doenças e também a tipagem HLA para os transplantes, e todo o projeto Genoma baseou-se nessa reação de PCR. Na reação de PCR, utilizamos primers sintéticos com sequências específicas para definir os genes que gostaríamos de identificar. Naturalmente que o DNA-alvo, DNA do doador ou do receptor, a enzima TAC polimerase, que vem de uma bactéria, que pode ser o termos aquáticos ou outras. Nucleotídeos sintéticos, que vão ser os tijolinhos, porque nós vamos construir sinteticamente um pedaço de DNA desejado. Um pouco de magnésio, água e um aparelho chamado termociclador, que realiza ciclos de temperaturas ideais para a amplificação do DNA. Dessa maneira, nas letras pretas, nós temos a sequência de DNA desejada a ser amplificada. E em vermelho são o que nós chamamos de primers, que são sintéticos e representam o início da reação. Eles são exatamente o inverso do início da sequência desejada a ser amplificada. Tudo isso acontece num pequeno tubo de ensaio ou em placas que apresentam microtubos de ensaio. Então todos esses primers, DNA-alvo, enzima, nucleotídeos, pouco de magnésio e água, são todos colocados nesses microtubos de ensaio e submetidos às temperaturas do termociclador. A biologia molecular teve um desenvolvimento fantástico devido à intensidade da pesquisa, mas também com o desenvolvimento da indústria. A indústria que permitiu a construção de termocicladores, transiluminadores, sequenciadores de DNA, entre outros. A fita de DNA é dupla e existe uma particularidade importante que é o pareamento de bases. Onde numa fita nós temos um A, na outra teremos um T. Onde temos uma citosina, na outra teremos uma guanina. A reação em cadeia da polimerase PCR baseia-se neste pareamento de bases.
A primeira fase da reação de PCR acontece quando colocamos aquelas placas que contêm os primers, o DNA, a enzima TAC polimerase e os oligonucleotídeos no termociclador. Esse termociclador aquece a temperatura até 96 graus. Nesse momento, as fitas se separam. As fitas ficam separadas no primeiro passo. Então, já estamos com as fitas separadas para a 56 graus acontecer o anelamento dos primers. Os primers, então, aderem no início da reação e delimitam o início e fim do pedaço de DNA que queremos amplificar. Então, os alelos HLA serão identificados pelos primers específicos. Numa próxima temperatura, o termociclador alcança 72 graus centígrados, quando então existe a extensão dos primers. A TAC polimerase irá pegar cada oligonucleotídeo que tinha sintético em excesso e colocará após a sequência dos primers anelados. E assim nós teremos de uma fita a duplificação para 2, de 2 para 4, 4 para 8, e em algumas horas teremos milhões de fitas amplificadas. Os primeiros testes desenvolvidos in-house após a experiência na Inglaterra foram testes para identificação de patógenos, de vírus e bactérias. Aqui temos um exemplo da amplificação à esquerda de meningococo, hemófilos e pneumococo num único tubo de ensaio, primers que identificam os 3 agentes infecciosos. Ao lado, a frequência de alguns agentes infecciosos estudados em meningoencefalites, em pacientes infectados pelo vírus HIV. Muitos outros testes também foram desenvolvidos e hoje fazem parte do serviço de patologia clínica do Hospital de Clínicas. Aprendemos na Inglaterra a tipagem HLA por SSP, que utiliza a amplificação do DNA dos diversos locos da HLA com primers específicos, amplificados por PCR e depois analisados num gel de agarose. Assim, iniciamos a preparar nossos próprios kits no Hospital de Clínicas. Isso trouxe uma economia, uma vantagem muito grande para o laboratório, porque conseguia realizar a tipagem HLA para os transplantes com reagentes produzidos em casa, in-house. E aqui podem observar as bandas específicas de amplificação, o número 3, 16, 47, 48, 75 a 77, que mostram que esse indivíduo tipado tinha os alelos A3, A29, B38 e B35, de acordo com a localização da amplificação realizada. A seguir, a tipagem HLA de classe 2 por SSP, os locos DR e DQ. Então nós temos os alelos específicos na linha 5 e 6, que é o DR 11, e depois o DR 17, DQ2 e DQ7. Tudo isso depende naturalmente de um mapa que nós temos para identificar os alelos amplificados. O loco C, na região número 4 e 5, temos 2 alelos amplificados que correspondem na tabela ao C1701. Também na região 19 e 20, nós temos o C0701. E na posição 35, nós temos novamente o 1701. E na 40, novamente o 1701. Então, o paciente é HLA C7 e C17. O controle de qualidade de kits in-house é importantíssimo e necessário. E assim, participamos de controles de qualidade tanto no Brasil como no exterior, praticamente todos os meses, para mantermos
a qualidade das tipagens HLA e de outros genes com reagentes produzidos no hospital. Realizamos o controle de qualidade da UCLA, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, 3 vezes ao ano, para os locos A, B, C, DR e DQ. E desde 99 até os dias de hoje, temos alto índice de acertos nas tipagens HLA. A tipagem HLA pelo Luminex SSO utiliza a amplificação dos exons 2 e 3 com primers específicos biotinilados, ou seja, com biotina. Após a amplificação por PCR desses exons 2 e 3, nós desnaturamos esse produto de PCR amplificado, abrimos as fitas e hibridizamos as fitas com pérolas contendo sondas específicas para os alelos HLA. Então são esferas, pérolas. Posteriormente adicionamos ficoeritrina e streptoavidina. A primeira liga-se à biotina e a segunda emite o sinal luminoso. E o aparelho Luminex detecta com um laser o sinal luminoso, a pérola específica e permite identificar a tipagem HLA. Podemos ver as microesferas pré-conjugadas com os analitos específicos, que são as sondas específicas para cada alelo HLA, que posteriormente serão hibridizadas então com o produto do PCR que amplificou os exons 2 e 3, ou seja, marcados com biotina, que é a estrelinha laranja. Então, essas pérolas ficam preparadas para posteriormente serem identificadas pelo citômetro, mas antes disso nós temos que colocar a ficoeritrina com a streptoavidina. Uma descrição sumária do método SSO pode ser agora observada, sendo que o DNA do paciente é amplificado com primers específicos marcados com biotina numa reação de PCR que amplifica os exons 2 e 3 do sistema HLA. Essa amplificação dura 90 minutos no termociclador e a seguir nós fazemos a desnaturação do produto amplificado, ou seja, abrimos as duplas hélices do DNA amplificado, ficando esse DNA pronto para ser hibridizado com as pérolas de diversas cores que contêm as sondas específicas para cada alelo HLA. Então, em determinadas sondas vai haver a hibridização com os produtos de PCR e vai haver então a identificação futura de qual o HLA que está ali ligado. Essas pérolas depois são da hibridização por 15 a 30 minutos a 50 graus com o produto de PCR. Existe a lavagem para retirar o excesso de biotina que existiam naqueles primers marcados, então fica somente os primers específicos ligados às pérolas. Posteriormente se adiciona o SAP, que é a streptoavidina e ficoeritrina. A primeira liga-se à biotina e a ficoeritrina então emite um sinal luminoso. Se faz uma lavagem para retirar o excesso de corantes e a seguir as pérolas estão prontas para ir para o Luminex, onde o citômetro vai identificar pelos lasers as pérolas que estão positivas e a tipagem HLA então está realizada. O computador do Luminex vai já imprimir os resultados da tipagem HLA completa do paciente que foi analisado. O software de análise desse kit permite identificar
em vermelho as pérolas, as beads que passaram e foram detectadas pela fluorescência, pelo laser do Luminex. Em azul para baixo as pérolas que foram negativas. Ele faz uma análise automática e nós chegamos então à conclusão, essa é a tipagem do locus B, que o paciente é B07 e B27. A evolução dos transplantes renais no Hospital de Clínicas de 2008 a 2012 mostra que os pacientes são transplantados com rins de doador falecido, na maioria dos casos, sendo bem menos o número com doador vivo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. E estamos na média atual de em torno de 130, esse ano talvez 2013, 150 transplantes. As curvas de sobrevida em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas, nós temos que pacientes com doador vivo chega a 100% em 1.200 dias a sobrevida do paciente. A sobrevida do rim chega a 98%, a sobrevida do paciente com doador falecido é 97% e a sobrevida do rim com doador falecido chega a 92% em perto de 1.000 dias, que é exatamente o que acontece nos resultados nos Estados Unidos e superiores um pouco aos do resto do país. Os kits que identificam os anticorpos anti-doador são também chamados de single. Neles nós temos as pérolas, as beads, com antígenos HLA aderidos às mesmas, mas cada bead apresenta o seu antígeno. Então, anticorpos anti-doador podem ser observados pela positividade dessas beads no Luminex. E aqui podemos observar que várias beads em vermelho estão no Fusion, estão positivas, mostrando que o paciente apresenta anticorpos os mais diversos contra o doador. É um indivíduo hipersensibilizado. Quando identificamos anticorpos anti-doador num paciente, a pergunta que se faz é: esses anticorpos fixam complemento? A resposta é devido a que os anticorpos fixadores de complemento, eles são os que mais causam prejuízo em relação à rejeição imunológica. Para identificarmos a presença de anticorpos anti-HLA no paciente, fixadores de complemento, utilizamos a mesma reação de DSA, utilizando somente a adição de C1q e IgG anti-C1q. Desta maneira, nós vamos identificar as beads onde tinham antígenos HLA e os anticorpos do paciente aderiram e estimularam o sistema do complemento. Por exemplo, as primeiras beads do DR11 são anticorpos que estão aderidos e que fixaram o complemento, assim como o DQ-beta102. Desta maneira, identificamos anticorpos DSA fixadores do complemento e vamos evitar transplantes entre doador e receptor com esse tipo de complicação. A automatização de todo o processo, desde a extração do DNA com robôs, que extraem 96 amostras por hora, mais a utilização de muitas máquinas de PCR e 3 aparelhos de Luminex, conseguimos a tipagem de 5.000 amostras por mês, contribuindo com 150.000 amostras para o registro de doadores de medula óssea que está localizado no INCA, no Rio de Janeiro. Mais um passo na tecnologia foi o sequenciamento do HLA, que tornou-se necessário nos pacientes candidatos
a transplantes de medula óssea. Recentemente foi inaugurado no Hospital de Clínicas um banco de cordão umbilical e passamos a prestar serviço a esse banco tipando o HLA das células do cordão. Esse banco tem um bioarquivo, que é um freezer, um congelador com nitrogênio líquido, todo automatizado e que permite o congelamento e a identificação facilmente das bolsas com cordão umbilical apropriadas para o transplante.